Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. É preciso que agradeçamos a Deus pela oportunidade maior que conhecemos com o nome de vida. Aqui nós nos encontramos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos esta melhoria de que tanto necessitamos. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. E para isto e por isto, Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 385. E esta questão é a última questão ou o último questionamento acerca do assunto infância, que se encontra no capítulo 7º, livro 2º, Retorno à Vida Corporal. Então, quando nós retornamos à vida corporal, de que ou para que serve aquele período pelo qual nós passamos, um período até longo para os seres humanos, o período da infância? Então hoje, a questão 385 que encerra este assunto. Então este questionamento 385 foi formulado por Kardec da seguinte maneira: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? E aí ele questiona mais uma vez: é o espírito que se modifica? Por que e para que e de que forma acontecem essas modificações? Conforme aqui questionou Kardec, particularmente ao sair da adolescência. Por que modificamos tanto? É o espírito que se modifica ou apenas uma mudança física? E a resposta dos espíritos amigos, bem como os comentários que seguem na sequência, é bastante extenso. Mas vamos adiante, vamos refletir com base na resposta ofertada pelos espíritos superiores, que começa da seguinte maneira: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Conforme nós já estudamos em outros encontros, quando os espíritos amigos nos orientam acerca dessas fases pelas quais nós passamos, até os 7 anos, dos 7 até os 14, dos 14 aos 21 anos de idade. Então, assim,
o espírito vai se tornando senhor de si mesmo. Então, conforme nós já estudamos, quando o espírito reencarna, quando é designado para o novo corpo, ele já se liga ao embrião ali no momento da concepção. E esta ligação, esta união vai se apertando à medida que o feto vai se desenvolvendo e se completa, assim parcialmente, quando nasce a criança com vida. E estes laços vão se apertando nos primeiros anos, até os 7 anos de idade, onde praticamente ali se completa mesmo a reencarnação. Mas dos 7 aos 14 anos também é um período muito importante. Da mesma forma, dos 14 até os 21 anos de idade. Então, assim, os espíritos amigos, falando acerca destas modificações, eles esclarecem a todos nós que é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia as amais, as quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser na face da terra. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem. Nós não sabemos, nem nós mesmos nos conhecemos, quiçá conhecermos os nossos filhos. Conforme aqui eles dizem, não sabeis o que são, o que foram e o que serão, e todavia nós os amamos. E aí eles acrescentam: de onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Questionam eles. Não, é isso que vou explicar-vos. Então aqui eles questionam se nós sabemos e de que forma isto acontece, e eles mesmos respondem que nós não sabemos, mas eles nos explicam na sequência da seguinte maneira, que as crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Imaginemos nós, na condição de pais, em especial as mães, que têm aquela ligação muito mais direta e completa, já que o feto fica ligado a ela durante 9 meses, via de regra. Se nós conhecêssemos o passado daquele espírito que está reencarnando e pudéssemos observar, pudéssemos abrir essa cortina do tempo e ver naquela criatura o nosso maior inimigo, o nosso maior algoz do passado, será que nós deixaríamos que ele renascesse mais uma vez? Então é por isto que Deus, na sua sabedoria, joga, simbolicamente falando, o véu do esquecimento na nossa consciência. E nós voltamos nesta figura doce, nesta figura meiga, nessa aparência de inocência, mesmo não sendo inocentes, mas com esta aparência de inocência.
e com toda esta fragilidade. E aí eles acrescentam: mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Então, mesmo um espírito ainda ignorante, um espírito que ainda agiu com muita maldade e que ainda traz muito rancor, muito ressentimento, tudo isto, conforme aqui nos explicam os espíritos superiores, tudo isto fica coberto por um tempo com o véu da não consciência, com o véu da inocência. O espírito não lembrando dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não. É a imagem do que elas deveriam ser e, se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. E aí eles acrescentam: mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Então esse esquecimento, esta não consciência acerca do nosso passado, em especial nosso passado de crimes contra a lei, contra as outras criaturas, contra nós mesmos, é em relação à própria criatura que está voltando e também em especial em relação aos pais. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. É aquilo que havíamos dito no início acerca daqueles períodos que o espírito vai, digamos assim, se tornando senhor de si mesmo, até os 7 anos, dos 7 até os 14, dos 14 até os 21. Então aqui eles voltam a repetir acerca do trabalho que nós, na condição de pais, temos que realizar. Então aqui, repetindo, eles dizem: mas logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Então o espírito vai se revelando tal como é à medida que os anos vão se passando. Se era um espírito já bom, ele vai continuar bom. Se era um espírito ainda ignorante, um espírito mau, ele irá se revelar desta forma. Mas é lógico que os pais tiveram todo esse período de 15, 20 anos para auxiliar o espírito na mudança da sua trajetória. E aí, os espíritos amigos acrescentam, na sequência, mais informações da seguinte maneira: vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós podem vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis
que pertencesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos, os quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância entre novos irmãos, e na nova existência não terrestre ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem acerca deste assunto e ainda dizem um pouco mais acerca da infância, que a infância tem ainda uma outra utilidade. Então, este período da infância tem uma outra utilidade. E eles acrescentam: os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar. Nenhum espírito vem à vida corporal com a missão de piorarem, com a missão de serem maus. Porque ninguém vem à vida física, nenhuma criatura foi criada pelo Criador para praticar o mal. Ninguém vem à vida corporal com a missão de praticar o mal. Ninguém vem à vida corporal com a missão de assassinar os seus irmãos de jornada. São escolhas que nós fazemos, mas missão só existe para o bem, jamais para o mal. Então aqui os espíritos amigos acrescentam que a nossa missão aqui na vida é aperfeiçoar, melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis. Então o período da infância é para que nós nos tornemos flexíveis às sugestões, às orientações daqueles que receberam a incumbência de nos orientar em via de regra na condição de co-criadores, que nós conhecemos com o nome de pais. E aí eles acrescentam da seguinte maneira, que neste período da infância nós somos mais flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, sejam eles biológicos ou pelo coração, missão sagrada. Então, ser pai e ser mãe aqui na Terra é uma missão sagrada pela qual nós iremos responder perante a nossa consciência. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, assim, os espíritos amigos encerram dizendo que o período da infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Sem sombra de dúvida que assim é, e não teria como e não tem como ser diferente. Então, assim, fechamos este parêntese
com esta citação longa da questão 385, encerrando este assunto, o período da infância, lembrando que no nosso próximo encontro iniciaremos um assunto novo, ainda dentro do capítulo 7º do livro 2º, que trata acerca de simpatias e antipatias terrenas. De onde provém as simpatias e as antipatias entre as criaturas aqui na Terra? Então, assim, encerrado este questionamento, os comentários, a leitura do questionamento, bem como a resposta do questionamento 385, daremos continuidade às nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 28, do volume número 8, Mudanças. E o Espírito Miramês começa os seus comentários acerca dessas mudanças, que já estudamos bastante, já que a resposta da questão 385 é bastante longa. Mas antes de começarmos nas palavras de Miramês, quero aqui abrir um parêntese para abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos, porque assim, juntos, nós trabalharemos e continuaremos trabalhando pela difusão do Evangelho de Jesus, pela semeadura da boa semente. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, Maria Pereira da Silva, Deise Moraes e todos os irmãos e irmãs de jornada. Então, assim, sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas fraternalmente. E assim fechamos este parêntese para, na sequência, comentarmos um pouco acerca das palavras de Miramês, que começam da seguinte maneira, que a mudança que se opera nas crianças ao alcançarem a maturidade dos corpos, conforme os espíritos amigos já esclareceram na resposta do questionamento 385, maturidade dos corpos vem da sua liberdade de expressar o que são. Então, adquirindo a maturidade do corpo, uma vez o corpo saudável, dando condições para que o espírito se expresse, então o espírito terá maior liberdade para se expressar da forma que é. Ao se ajustarem mais os laços da reencarnação, conforme falamos, esses laços vão se ajustando, vão se apertando ao longo do tempo, iniciando estes laços, iniciando lá no momento da concepção. Então aqui eles falam que ao se ajustarem mais os laços da reencarnação, a alma fica mais consciente do seu estado espiritual e passa a ser o que realmente é. O espírito tem necessidades de voltar ao corpo quando precisa reparar suas faltas. Quantas vezes nós já voltamos a corpos físicos? Quantas vezes ainda teremos necessidade de voltarmos? Nem para a primeira, nem para a segunda, nem para o primeiro, nem para o segundo questionamento, não temos resposta. Porque não sabemos quantas vezes já voltamos, já reencarnamos ou já nos religamos a corpos físicos, corpos humanos ou a caminho da humanização, e muito menos sabemos quantas vezes ainda teremos a necessidade de reencarnarmos. Mas os espíritos amigos nos falam que nós já reencarnamos milhares de vezes e iremos reencarnar aqui na Terra ou em outros mundos quantas vezes forem necessárias. Esta quantidade será maior ou menor a depender do nosso esforço para realizarmos o nosso processo de transformação. Então, assim, os espíritos amigos
através de Miramês, nos orientam, nos esclarecem que nós retornamos a corpos físicos para a melhoria, para repararmos faltas, ou quando a lei o induz para o devido despertamento espiritual. Nesse reingresso na carne, Deus lhe dá a capa da inocência, da não consciência. Nesse período, em especial no período da primeira infância. Dessa forma, receberá desde o princípio da sua nova existência certa dose de carinho, por ser sua presença uma flor que se desabrocha, sorrindo para a vida, o sorriso de uma criança, aquele sorriso de inocência, mesmo não sendo uma criatura inocente no sentido espiritual. Se o espírito expressasse imediatamente o que ele é, talvez suscitasse nos próprios pais antipatia, vibrando neles o magnetismo que caracteriza sua presença. Conforme falamos lá no início do nosso estudo, se nós, na condição de co-criadores, na condição de pais, se soubéssemos a origem, a condição daqueles que estão voltando ou que já voltaram na condição de filhos, será que os trataríamos com amor, com carinho? Será que deixaríamos que eles renascessem? Então é por isto que Deus, na sua inteligência suprema, deu para todos nós este período da não consciência, esse período de esquecimento, ou véu do esquecimento. Mas Deus, como é sábio e justo, dá-lhe uma candura suficiente para que sobre ele os olhos recaiam com amor, cobrindo-o de toda a proteção de que necessita. As mudanças nas criaturas são gradativas. Esta é a ação das leis de Deus, derramando sobre elas a misericórdia no sentido de que sustentem uma posição melhorada na sua existência que começa. Então, o propósito é retornarmos ao mundo das formas, ao corpo físico, para melhorarmos. Retornarmos para o mundo espiritual quando fechar este ciclo da existência física, melhores do que quando para cá nós viemos. Este é o propósito, esta é a missão. Ninguém vem com a missão de piorar, mas sim sempre com a missão de melhoria. E aí eles acrescentam através de Miramês: se as crianças ficassem no mundo espiritual, esquecendo a reencarnação, seriam necessárias certas imposições drásticas demais imposições drásticas demais para seu tamanho, no sentido de corrigi-las. Mas a bondade de Deus mostra o amor do Pai Celestial, nos dando oportunidades melhores para o prosseguimento do nosso despertamento. Então Deus, na sua bondade infinita, nos concede oportunidades infinitas para que nós próprios, através do nosso esforço, mudemos a rota da nossa vida. Deus cobre os espíritos inferiores com a inocência e reveste-os com o amor, dando oportunidades às crianças nessas condições de crescerem. Quando esses espíritos recebem no lar motivações para melhorarem, nada se perde, pois absorvem as lições por leis que asseguram a vida e que mais tarde expressarão como diretrizes de luz nos caminhos para a paz. Mesmo que os ensinamentos recebidos ali no berço doméstico não sejam aproveitados nesta existência, mas os ensinamentos ficarão, os exemplos ficarão guardados para futuras existências. Devemos estimar e estudar a vida e o porquê vivemos na Terra.
Não estamos aqui na Terra a passeio. Nós precisamos entender que nós estamos aqui na Terra para aprendermos, para melhorarmos, para nos tornarmos verdadeiramente seres humanos. E ainda os espíritos amigos acrescentam da seguinte maneira, que ajudando as crianças a se libertarem das contingências perigosas que devem passar como adultos. O corpo é como um cavalo bem treinado, mas precisa ainda de freio e espora. Então aqui, eles, através de Miramês, nos falam acerca deste corpo físico que é como um cavalo bem treinado, mas que precisa de freio e que às vezes precisa de espora. Precisa de freio para ser controlado e precisa de espora em muitas situações, em muitos momentos, para caminhar, para que possa despertar. Então, este corpo que usamos é este cavalo bem treinado. E aí eles acrescentam da seguinte maneira: quando lerdo, a espora deve funcionar. Adiantado em demasia, o freio deve regular seu ímpeto. Então, se está muito lerdo, está muito lento na caminhada, é preciso de espora, simbolicamente falando, para que possa caminhar. Se está muito rápido, se está muito veloz, se está muito adiantado, o freio precisa regular o seu ímpeto para que não caia no buraco. As mudanças da alma são constantes, porque mudando-se, se processa a vida, somando luz onde a experiência se expande em atividades nobres. Os pais devem estar preparados para receberem todos os tipos de espíritos que Deus lhes enviará para a devida educação dos seus impulsos inferiores. Pode nascer num lar um espírito elevado, porém no meio deve vir irmãos cheios de paixões inferiores, mostrando aos pais a necessidade de trabalhar em favor da própria humanidade. Então, os espíritos que reencarnam num agrupamento familiar não são todos iguais, não são todos inferiores, não são todos elevados. Então, nascem juntos e misturados, simbolicamente falando, para uns ajudarem aos outros. Quem educa bem o seu filho colabora para a paz dos que o cercam, para seus pais e para o mundo inteiro. Os pais devem pensar que foram crianças também. E se não foram bem educados, é motivo maior para educar seus filhos. Educação é semente de luz que no futuro ilumina quem acendeu essa claridade. Sim, sem sombra de dúvida que educação é semente de luz, da mesma forma que a instrução que recebemos nas escolas oficiais do mundo. É semente de luz que no futuro ilumina quem acendeu essa claridade. É na fase de criança que o espírito tem mais possibilidade de reformar seus caracteres. O corte das arestas se processa com mais eficiência nos seres em formação. Não descuidemos dos filhos e ajudemos aos outros, pois temos muitos meios de servir de instrumento para a educação daqueles que nos rodeiam. E aí Miramês encerra dizendo: não cogitemos sobre o porquê de o espírito voltar à Terra como criança. Se voltamos assim, é porque Deus quis assim, e assim precisa ser, porque é o melhor para nós. Então aí Miramês nos lembra: não
cogitemos, não indaguemos o porquê de o Espírito voltar à Terra como criança. Façamos sim o que estiver ao nosso alcance para melhorar-lhes os maus pendores, certificando-nos de que o que fizermos de bom é luz nos nossos caminhos e a paz para a humanidade inteira. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Esclarecimentos maravilhosos que recebemos neste encontro, já que a questão 385, a resposta da questão 385 é bastante rica de informações, bem como os comentários do Espírito Miramês, que também acrescentam muitas informações para todos nós. Eu particularmente adorei o estudo de hoje, aprendi muitas coisas novas através desses ensinamentos recebidos, nestes esclarecimentos ou através desses esclarecimentos dos Espíritos amigos. Neste momento, encerramos mais um encontro, mais um estudo sistematizado, e pretendemos voltar a nos reencontrar em breve com a graça e permissão de Deus nosso Pai, para seguirmos adiante com o nosso processo educativo. Até breve, meus irmãos e irmãs.